Atos capítulo 16, versículos 16 em diante. É um texto longo, mas nós vamos fazer a leitura de todo ele e depois eu vou explicar alguns trechos. Prometo que não me delongarei muito. E o texto nos diz assim então, a partir do versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão o escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Até aqui, vamos orar ainda brevemente e depois eu vou expor o texto. Se você está com a sua Bíblia, seja no celular, seja na física, deixa aí do lado, porque você pode ir conferindo aquilo que eu vou falando para ver se faz sentido. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nesse momento a tua palavra seja exposta e que, acima de tudo, ela seja como ela de fato é, uma palavra cortante que penetra na nossa alma e que fere a nossa alma não no sentido negativo, mas no sentido de trazer transformação. Eu peço que ela fale conosco, Deus, e que o Senhor me use para isso, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu não vou pormenorizar muitas coisas sobre esse texto, trazendo muitas questões contextuais. Não vou focar em Paulo e Silas, até porque o ano que vem nós vamos passar um tempinho estudando sobre o livro de Atos, e aí esse texto será novamente trabalhado a partir de uma perspectiva de Paulo. Hoje nós vamos esquecer de Paulo e Silas. Hoje o personagem é outro.
Hoje nós vamos pensar, pode colocar por favor, Amanda, o próximo, isso, brigadão. Nós vamos pensar sobre um amor que abala estruturas. O nosso foco vai estar na figura do carcereiro, mas mais ainda, na figura de Deus com relação ao carcereiro. E vamos pensar sobre esse amor que é capaz de abalar as estruturas. Um breve contexto é necessário para a gente entender o que está acontecendo, né? Paulo e Silas tinham chegado numa cidade chamada Filipos, uma cidade muito importante do Império Romano, e naquela cidade eles pregaram o evangelho para uma mulher chamada Lídia. Aqui uma coisa muito interessante também, né? Você sabia que o evangelho entrou na Europa por meio de uma mulher? A primeira pessoa a se converter no continente de onde avançaram todas as missões que nós tivemos, começou por meio de uma mulher de oração. Lídia, que estava lá em um local de oração, né, ouviu a mensagem de Paulo. Então Lídia, ela foi evangelizada, foi batizada, e toda a sua família também, as pessoas da sua casa foram batizadas também, e Paulo então começou a frequentar a sua casa para proclamar o evangelho, enfim. Certo dia então, Paulo e Silas estavam andando na cidade ali, indo ao local de oração, e encontraram então uma moça que fazia adivinhações por meio de um demônio, de um espírito maligno. E eles então expulsaram o demônio. E aqui uma pequena observação, nós vamos ver no texto que o demônio dizia o seguinte: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. O demônio não estava falando uma mentira, o demônio estava falando a verdade, mas o objetivo e os interesses demoníacos do demônio eram de fato interesses errados. O objetivo ao fazer isso era trazer as pessoas para si, para a sua mensagem, como se corroborasse que aquilo que ela fazia, suas adivinhações, fossem uma coisa de Deus. Então, apontando para pregadores de Deus, elas estavam fazendo de conta que elas também, né, aquela mulher na verdade estava fazendo de conta que a sua mensagem também era de Deus. E por isso Paulo então expulsa o demônio dela. Nós fizemos a leitura, Paulo então expulsa o demônio daquela mulher, e os donos, porque naquele tempo havia escravos, então os proprietários da escrava, daquela moça, por conta de ela não adivinhar mais, eles pararam de receber dinheiro com isso. Ela fazia as adivinhações, o pessoal pagava pelas adivinhações, e o dinheiro não ficava com ela, o dinheiro ia para os seus senhores. E isso aí irritou de tal forma, os irritou de tal forma, que enviaram Paulo e Silas para a prisão, embora eles não poderiam ser presos, porque eles eram cidadãos romanos, eles tinham que passar por todo o processo legal e tudo mais. Naquela noite então, à meia-noite, Paulo e Silas estão presos, cantando, louvando a Deus. Esse é normalmente o enfoque do texto. Talvez você já ouviu pregações sobre isso, certamente vai ouvir pregações que enfatizam Paulo e Silas pregando, mas hoje eu quero ir além dessa parte e esquecer um pouquinho Paulo e Silas cantando louvores, mas pensando sobre a partir disso, a partir de um terremoto. Acontece então, enquanto eles estavam louvando, um terremoto, e esse terremoto abre as cadeias. Todas as celas da prisão são abertas, os presos que estavam acorrentados, as correntes caem, e eles ficam soltos. E depois você bota, Amanda, quando eu falar você coloca, ainda não, tá? É que é o primeiro ponto, mas daqui a pouquinho. Vamos pensar um pouco aqui sobre a situação. Paulo e Silas estavam presos injustamente. Além disso, o texto de Atos nos relata, um pouco antes, um momento em que Pedro estava preso também injustamente, também por causa da mensagem do Evangelho, também por causa da sua fé, e um anjo aparece diante dele e o ajuda a sair da cela. E ele sai, e os soldados não o veem, ele sai tranquilo e ele é liberto. E vai até onde os irmãos estão orando. Na prisão, e acontece aquele terremoto, a gente pensa assim, foi para Paulo e Silas serem soltos. Só que de manhã cedo eles seriam soltos. Não precisava eles fugirem do cárcere. Então por que aquele terremoto acontece?
aquele terremoto acontece por causa do carcereiro. O carcereiro, quando ele vê o terremoto, ele vê que a prisão está toda aberta, escancarada, as celas abertas, ele entra em desespero, total desespero. E o desespero dele é tamanho que ele decide tirar a sua vida. Ele decide, o texto diz, se suicidar. E aí talvez você pergunte, mas por quê? Por que se os presos teriam fugido, porque era o que ele pensou, por que tirar a vida? Talvez você pense assim, não, se ele fosse, se os soldados, se os presos fugissem, ele seria morto, mas ele já ia ser morto mesmo, então para que se suicidar? Acontece que a fuga de um prisioneiro no Império Romano, sob os cuidados do carcereiro, elas eram passíveis de punição. Ou seja, quando um carcereiro que cuidava das prisões deixasse um prisioneiro fugir, ele seria executado. Só que ele não seria executado de forma simples. Ele seria executado normalmente de uma forma bastante dolorosa, provavelmente seguida de tortura. Além disso, o texto nos diz que ele é incumbido de vigiar. As pessoas dizem para o carcereiro vigiá-los. Por isso ele coloca eles na prisão mais abaixo, a mais longe, que era para não ter perigo deles fugirem, e ainda coloca as correntes para não ter perigo deles fugirem. Só que depois que o terremoto acontece, o texto nos diz que o carcereiro acordou. Então o carcereiro estava dormindo quando deveria vigiar. E aí então ele sai dali, ele vê aquelas prisões, aquelas celas todas abertas, e ele lembra, e ele entende, ele sabe que a sua pena não seria ser morto, por exemplo, decapitado. Ele seria torturado e seria morto de uma forma muito grave, e mais, a sua família também passaria por uma humilhação. A sua morte seria humilhante porque ela serviria de exemplo para os outros, e a sua família não somente seria humilhada, como também seria deixada a Deus dará, como dizem. E aquela situação toda faz aquele homem ficar num desespero tamanho, que diante de tudo aquilo ele não vê absolutamente nenhuma solução a mais. A única coisa que ele consegue ter em mente é tirar a sua vida. Minha vida acabou. Eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais razão para viver. E aí nós temos o grito de Paulo. Pode colocar, Amanda, por favor. Sim, o próximo, desculpa. O grito de Paulo é: não faça isso, estamos todos aqui. Paulo grita isso porque todos os demais prisioneiros, vendo a fé de Paulo e Silas, eles ficam impactados e eles não vão embora, porque Paulo e Silas também não vão. Mas foi o grito de Paulo, e não o terremoto, que livrou aquele homem da morte naquele dia. O grito de Paulo ao dizer: não faça isso, nós estamos todos aqui. E eu quero fazer uma primeira aplicação. Eu não sei como está a tua vida nesse momento, em relação às mais diversas coisas. Às vezes a gente está num momento de alegria para fora, mas por dentro detonado. Alguns irmãos já sabem, durante o meu tempo de ministério, no ano de 2019, eu tentei tirar minha vida. Eu ia para o culto, pregava, sorridente, feliz, mas por dentro eu estava totalmente quebrado, até um ponto em que eu decidi tirar minha vida. E só pela graça e misericórdia de Deus é que eu não fiz isso, porque eu ia me jogar do local onde eu morava, do quarto andar, e eu só não me joguei porque eu recebi uma mensagem no exato momento em que eu ia me jogar,
de uma irmã da igreja que disse para mim que Deus havia colocado ela em aflição, lembrando do meu nome, e mandou ela mandar uma mensagem para mim dizendo que Deus tinha um propósito para a minha vida. Senão eu não estava aqui, por certo, eu estava me jogando. Às vezes o nosso desespero é tamanho, às vezes a nossa angústia é tamanha, que a gente não vê a solução. E que a gente acha que as outras pessoas vão ficar melhor se a gente morrer. Que o sofrimento vai parar se a gente morrer. E o desespero é tamanho que a gente não vê mais esperança. Se você que está aqui hoje tem pensado nisso, tem tido pensamentos de morte, tem orado para Deus tirar a tua vida, eu quero te dizer, não faça isso. Estamos todos aqui. Estamos todos aqui para te ajudar. Estamos todos aqui para te ouvir. Estamos todos aqui para te dizer que há esperança. E que Deus te ama. E Ele tem um plano para a tua vida. Assim como Paulo gritou naquela noite, não faça isso. Nós estamos aqui. Uma segunda coisa que a gente vê no texto, e agora sim pode botar, Amanda, por favor, é que, e o texto é muito bonito, irmãos, a gente muitas vezes olha só pela perspectiva mesmo de Paulo e Silas, mas a segunda coisa é que o terremoto abalou o cárcere, mas foi o amor que abalou o carcereiro. Nós vemos no texto que o carcereiro, então, ele estava antes da prisão. Paulo e Silas ficaram por uns dias falando naquele local. E quando o carcereiro encontra Paulo, depois de que ele vê Paulo, que ele conversa com Paulo, ele pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele não tirou isso do nada. Paulo havia falado sobre salvação ao longo dos dias anteriores. Então podemos entender, podemos inferir que esse carcereiro, no mínimo, sabia que Paulo havia expulsado o demônio de uma menina. Mas mais que isso, aquele carcereiro testemunhou o terremoto, e mais do que isso, os danos do terremoto. Um terremoto muito grande, capaz de abalar toda a estrutura da prisão. Um verdadeiro milagre, porque aqueles presos que cantavam, enquanto eles cantavam, tudo quebrou, tudo desmontou. Só que não foi o terremoto que abalou o carcereiro. O texto nos diz mais adiante, e é muito, muito bonito como Lucas escreve. Lucas é um escritor maravilhoso, e ele escreve que o carcereiro, ele chega diante de Paulo e Silas tremendo. Ele não tremeu no terremoto, ele tremeu diante do amor. Ele tremeu diante do amor derramado por Deus na pessoa de Paulo e Silas. Foi o amor de Paulo e Silas, o qual vinha de Deus, que impactou aquele homem. E queridos, é interessante que nem sempre um milagre maravilhoso é o que vai fazer com que alguém creia. Na maioria das vezes, nós cremos sem milagre algum. E aliás, é interessante que nós vemos na Bíblia pessoas que testemunharam grandes milagres e não creram. Um exemplo disso é o faraó, que viu 10 pragas, 10 sinais maravilhosos, e ainda assim não creu. Teve o coração duro. Os fariseus viram muitos dos milagres de Jesus e chamaram Jesus de endemoniado, e o crucificaram. Mas Cristo disse a Tomé, um dos discípulos: felizes aqueles que creem sem ver. Esse amor da parte de Deus, que abala as estruturas das pessoas, é Ele que abala as estruturas. Quando, por exemplo, nós perdoamos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam, isso é mais poderoso do que um milagre, porque em si é um milagre. É Deus nos dando o amor capaz de fazer isso. Quando nós ajudamos alguém que não tem nada a ver com a gente, alguém que está em necessidade, nós vamos lá e o ajudamos. Quando nós abrimos mão do nosso bem-estar para ajudar uma pessoa, para o bem-estar alheio, nessas horas nós manifestamos o amor de Deus. Porque veja,
O terremoto abriu o cárcere. Paulo podia dar no pé. Paulo podia ir embora. Mas Paulo fica, porque tinha um homem ali para ser salvo, em todos os sentidos. O bem-estar seria ir embora, mas Paulo escolheu permanecer, por causa do amor de Deus, por aquele carcereiro. O amor é mais forte do que um terremoto, é mais forte do que qualquer coisa, principalmente o amor de Deus. E por fim, pode colocar a Amanda, por favor? Como eu falei, o maior milagre não foi o terremoto, e aqui há uma riqueza muito grande também. O maior milagre foi a salvação daquela família. Deus tinha um propósito com aquela situação. Como eu falei, não era o livramento de Paulo e Silas, eles iam embora na manhã seguinte. Deus não fez um terremoto para que Paulo e Silas fossem livrados da prisão. Deus fez um terremoto para que o carcereiro fosse livrado da prisão, mas da prisão dos seus pecados e da sua vida sem Deus. O terremoto foi para ele e foi para aquela família que estava presa ao pecado, presa a uma vida longe de Deus. Aquele homem então, sem esperança e sem fé, treme, como nunca havia tremido. Como eu falei antes, não é o terremoto que faz ele tremer, é o amor de Deus. Naquele dia, o carcereiro tremeu diante de Deus. E o maior milagre, esse sim vem em seguida, não é o terremoto, é ele e a sua família se convertendo. E aqui eu também preciso fazer uma correção, digamos assim, do texto. Não é uma correção do texto, entendam. Eu li a revista e atualizada por causa desse texto aqui. No versículo 30 e 31. Versículo 30, o texto diz: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E aí Paulo e Silas respondem ao carcereiro: crê no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Não é serão, o verbo não é esse, é serás, segunda pessoa do singular. Paulo está falando ao carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo. Muitas pessoas equivocadamente usam esse texto para dizer que se eu creio, automaticamente eu recebo uma promessa da parte de Deus de que todo mundo que é da minha família vai crer. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque é um texto histórico e não normativo. Em segundo lugar, porque nós vemos no próprio texto, o texto dizendo no versículo 32: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Se a salvação dos familiares do carcereiro fosse automática a sua fé, não seria necessário pregar o evangelho para eles. A tradução de fato, como está no texto grego, é essa que eu li: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Inclusive a revista atualizada esquece o artigo, tem um artigo ali: e a tua casa. Aqui casa é família, mas o sentido do texto é: creia no Senhor Jesus e será salvo. O mesmo vale para os da sua casa. Se crerem, também serão salvos. E foi o que aconteceu naquela família. Olha que maravilha, irmãos. E aí nós vemos que maravilha esse texto nos traz. Isso é um milagre. E às vezes no nosso dia a dia, a gente vê muita gente falando de milagre, 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 querendo terremoto, querendo ver o negócio sacudir, um negócio diferente, e não percebem que o maior milagre é uma pessoa que estava como inimiga de Deus, ofendendo a Deus, indo para longe de Deus, levando uma vida que não agrada a Deus, uma vida triste, uma vida sem vida, uma vida sem alegria, uma vida sem vida. E essa pessoa encontrar o autor da vida, ser alcançada pelo amor de Deus que transforma, e encontrar a alegria que ele tinha. Veja, olha que riqueza no texto.
Ele estava a ponto de tirar sua vida por desespero. E o relato do carcereiro termina falando que, versículo 34, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O que começou como um desespero, a ponto de tirar a própria vida, termina com alegria, porque ali eles encontraram a vida de verdade. Esse é o verdadeiro milagre. E esse nós vemos muitas vezes. Aquelas pessoas que adoravam a ídolos, aquelas pessoas que andavam longe de Deus e que não tinham esperança senão para essa vida, a ponto de perder toda ela, o carcereiro, no caso, ganhou vida. Deus interveio para salvar. Meu querido, eu quero dizer para você, você não precisa de um terremoto, você não precisa esperar que Deus trema a tua casa, que Deus venha e faça um milagre de passar um furacão na tua esquina, ou qualquer coisa assim. Você não precisa de um milagre hiper, ultra, super, mega extraordinário. Você precisa entender que Deus te ama, e isso basta. Você precisa entender que Deus amou tanto esse mundo, e esse mundo são essas pessoas, nós, que Ele entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê, não morra eternamente, mas tenha vida e vida eterna. Se você crê em Jesus, você vai ser perdoado, assim como o carcereiro, e livrado uma vez por todas da morte eterna. E aquele convite que Paulo faz ao carcereiro, é o mesmo que ele faz ainda hoje: creia no Senhor Jesus e será salvo. Isso significa: creia em Jesus e você terá vida e vida eterna. Eu quero orar com vocês. Eu quero fazer alguma coisa diferente hoje. Quero pedir que vocês todos fechem os olhos, por gentileza. Não se constranja, tá? Eu só vou pedir para que você feche os seus olhos, que eu ficarei de olhos abertos e eu vou orar por aquele que manifestar dessa forma. Mas eu peço que todos, de fato todos, fechem os olhos para não constranger ninguém. Ninguém vai encostar em você, ninguém vai fazer nada, tá? O pessoal do louvor vai fazer uma música de fundo, mas apenas para que eu possa então orar. E eu quero pedir que você, se você tem tido pensamentos de morte, você tem se sentido desesperado e desesperançoso, eu quero que você apenas levante a sua mão, para eu saber se tem alguém assim alguém aqui que está dessa forma, para que eu possa orar especificamente por você. Obviamente eu não vou citar o seu nome. Se há alguém aqui que anda desesperado, amém, pode baixar sua mão. Amém, pode baixar sua mão. Mais alguém? Eu quero te dizer, não faça isso, nós estamos aqui. Também pode ser que haja alguém aqui que nunca parou para pensar sobre o fato de estar longe de Deus, e hoje foi confrontado com esse amor que acertou em cheio o carcereiro, e que talvez acertou em cheio o teu coração. Você ainda não vive com Jesus, você ainda não entregou a sua vida de verdade para Jesus. Jesus é apenas um personagem da história, mas não na tua história. Mas hoje você quer que Ele faça parte da tua história e mude a tua vida, como mudou a vida do carcereiro. Se há alguém aqui, nessa noite, que deseja tomar essa decisão, levanta uma das suas mãos e eu quero orar por você. Não fique constrangido. Amém. Pode baixar sua mão. Mais alguém quer tomar a decisão de entregar de vez a sua vida para Jesus? E por fim, eu quero fazer um último convite a você que talvez já tenha uma vida com Deus, já entregou a sua vida para Jesus, já tenha andado com Jesus.
mas você andou distante, você se afastou. E você andou longe. E você quer se reconciliar com Deus. Você quer dizer: Senhor, o Senhor abalou novamente as minhas estruturas. Eu quero viver com o Senhor novamente. Se você assim entende, eu quero orar por você também. Se há alguém, levante uma de suas mãos. Amém. Amém. Mais alguém? Vamos orar então. Senhor Deus grandioso, amoroso, misericordioso, eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que não fica indiferente às nossas dores, um Deus que não é apenas um personagem na história, mas é um Deus presente. Algumas pessoas aqui, Deus, estavam com os pensamentos tristes, desesperançosos, e eu quero pedir em nome de Jesus que eles possam, Deus, ser abraçados pelo Senhor nesse momento, possam sentir, ó Deus, o Teu amor queimando nos seus peitos, Senhor, e sentindo o Teu abraço, esse imenso amor que nos constrange. Também, Pai, quem entrega a sua vida ao Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor receba com grande alegria e o desejo de que essa pessoa se firme com o Senhor é o meu desejo. Ah, Deus, mas também pela reconciliação. Estar de volta para casa, de volta para os braços do Pai, é a melhor decisão. Eu te louvo porque essa decisão foi feita nessa noite. Eu te bendigo, Pai, porque é a Tua palavra que nos mostra esse Deus de amor e misericórdia, com esse ousado amor que faz diferença nas nossas vidas. Eu te louvo e te exalto e oro, Pai, no nome santo e precioso de Jesus.